Boa noite. Boa noite, Val. Seja bem-vinda. Val, tu tá ligado que tu tá me enviando solicitação para entrar ao vivo, né? Tá aparecendo aqui embaixo. Ai. Vou esperar um pouquinho o Instagram entregar, que eu tô ao vivo. E já eu dou início no conteúdo. Bora. Bora já lá ao vivo, né? Bora já lá ao vivo, que hoje é dia de aula. Hoje é dia de mais uma aula ao vivo da nossa série Janeiro Branco. Então, ó, aproveita, Val, que tu tá aí, ó, clica no aviãozinho aqui embaixo e chama a galera pra vir assistir a aula ao vivo de hoje, tá bom? Janeiro Branco aí é essa campanha para promover uma conscientização sobre a importância da saúde mental, e eu tenho falado sobre isso aqui desde a semana passada, né? Logicamente, eu tô sempre falando sobre saúde mental, quando eu falo sobre educação, quando eu falo sobre emoções, sobre necessidades, sobre a hierarquia das necessidades, eu falo sobre desenvolvimento. Então todos os assuntos que eu tô trazendo aqui no perfil, desde sempre, é para fomentar essas discussões acerca aí da saúde mental do adolescente. Só que aí eu tô com um olhar um pouquinho mais refinado, né, esse mês, pra gente incentivar essas reflexões sobre o autocuidado e a busca por um equilíbrio emocional. E um dos motivos do Janeiro Branco é justamente a gente quebrar aí esse tabu em relação à saúde mental, porque tem muitos mitos acerca disso, né? E a gente também tem muitos mitos acerca da adolescência, que é uma fase aí marcada por essa hesitação em expressar sentimentos, medos, ansiedades, né? Então é muito importante entender que falar sobre saúde mental não é um sinal de fraqueza, né? É sim um sinal de coragem, e a gente precisa fazer isso. Então hoje eu vou dar sequência aí a essa minha série de aulas ao vivo que começou na semana passada, sempre às quintas-feiras às 20 horas, então aciona o lembrete aí no celular, ativa as notificações da minha bio, que eu vou trazer bastante conteúdo com esse enfoque aí específico aí para a saúde mental, para que a gente consiga entender um pouco mais o que está fomentando essa saúde mental do adolescente, né? Então eu vou te trazendo aí algumas estratégias para que tu consiga empoderar o teu adolescente, para que ele consiga enfrentar os desafios da vida com confiança e resiliência, né? Por quê? Porque se você souber que o seu filho sabe se posicionar e como agir nos momentos de conflito, você vai se sentir mais segura, não vai? Se você se sentir mais segura, você vai dar mais liberdade para o seu filho, e aí todo mundo vai ficar feliz. Olha que lindo isso. Você vai ter suprido as suas necessidades de segurança, e o filho vai ter suprido ali a necessidade dele de liberdade, de ir e vir, de fazer escolhas, de se desenvolver e de ser feliz, né? Olha só, é maravilhoso isso. Então bora colar aqui comigo que os temas das aulas do Janeiro Branco foram muito bem pensados e desenvolvidos, né? E estão norteados aí por um recurso terapêutico que eu criei, chamado 6 As da Adolescência, e nesse recurso eu vou explorando aí no adolescente questões referentes ao autoconhecimento, autoimagem, autoconceito, autoestima, autoconfiança,
e a autorresponsabilidade do adolescente, né, para que ele tenha saúde mental para enfrentar esses desafios que vão surgindo na vida e que ele enfrente isso com resiliência, né. Semana passada eu trouxe como tema o A do autoconhecimento e hoje a gente vai falar sobre as influências da autoimagem e do autoconceito na saúde mental do adolescente. Tão importante, quando a gente está falando de autoimagem e autoconceito, a gente definir aí o que é uma coisa e o que é outra para ficar tudo bem claro, não restar dúvida. Então, quando eu falo sobre autoimagem, eu estou falando sobre a forma como esse adolescente se vê, né? O que e quem ele pensa ser. São os traços físicos, os traços psicológicos, as possibilidades, as limitações, as qualidades, as imperfeições, né? As forças e as fraquezas dele. Então eu posso ter uma imagem positiva como filha, né, e ter uma autoimagem negativa, uma imagem negativa como amiga. Isso pode acontecer. O autoconceito é a soma de tudo aquilo que o adolescente compreende sobre si. Então o quanto ele acredita em si mesmo, né, na construção do que ele pensa sobre si, como ele percebe o julgamento dos outros sobre ele, e como ele está relacionando tudo isso com as interações sociais dele também. Então a autoimagem e o autoconceito estão desempenhando aí papéis super importantes na saúde mental do adolescente e influenciando também vários aspectos do bem-estar emocional e psicológico, né? E aí tem algumas razões pelas quais esses conceitos são muito importantes. Então, o que a autoimagem e o autoconceito estão desempenhando aí nesse adolescente? Eles estão desenvolvendo uma autoestima e uma autoconfiança, que é essa autoimagem e esse autoconceito positivos, eles estão diretamente relacionados à autoestima, né? Que inclusive é o tema da nossa próxima aula ao vivo. E a autoconfiança, que é o tema da aula seguinte. Então, adolescentes com uma visão positiva sobre si mesmos, eles tendem a enfrentar desafios com mais confiança e têm também uma maior probabilidade de superar os desafios porque eles não duvidam da sua capacidade. Que mais que a gente pode ver aqui sendo desenvolvido através dessa autoimagem, desse autoconceito positivos? O desenvolvimento da identidade, como eu trouxe na semana passada, né? Porque o adolescente está aí nesse período formando, construindo essa identidade, então a autoimagem saudável vai contribuir para um sentimento mais claro de quem ele é, facilitando aí a exploração e a aceitação de diferentes aspectos de si mesmo, vai facilitar também as relações interpessoais, né? E porque essa forma aí como o adolescente se vê está afetando diretamente a maneira como ele se relaciona com os outros. Então uma autoimagem positiva vai trazer relacionamentos mais saudáveis, porque o adolescente vai se sentir mais confortável e seguro nas suas interações. Ele não vai se sentir julgado. Vai contribuir também na resiliência emocional, porque essa autoimagem positiva está contribuindo para essa construção. Então o adolescente com essa visão positiva de si mesmo, ele avalia e lida melhor as situações estressantes, ele lida com os desafios de maneira mais construtiva, ele consegue ressignificar as situações mais rapidamente, né? Além disso, quando esse adolescente está confiante, quando ele está seguro de si mesmo, quando ele tem uma autoimagem positiva, né, isso vai contribuindo também na prevenção de problemas de saúde mental. Por quê? Porque uma autoimagem negativa, ela está associada a maiores riscos de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, transtornos alimentares. Eu trouxe dados sobre isso na semana passada, na aula ao vivo da semana passada. Então, cultivar essa autoimagem positiva vai fazer com que ele tenha um olhar um pouco mais cuidadoso para a saúde mental dele, para tomar decisões mais saudáveis também, porque quando o adolescente tem essa autoimagem positiva, ele também tem uma maior compreensão das suas necessidades e valores. Então isso vai refletir em escolhas relacionadas à saúde, educação, estilos de vida. Além disso, ele vai desempenhar aí uma performance acadêmica melhor, mais satisfatória, né? Ele vai se ver também como indivíduo capaz aí, né, de realizar os próprios objetivos. Então isso vai trazendo para ele uma maior motivação e perseverança em alcançar esses objetivos. Então quando a gente está promovendo uma autoimagem, um autoconceito positivo, é muito importante a gente
olhar para esse desenvolvimento saudável, né? E prevenir esses problemas relacionados à saúde mental durante essa fase, porque na adolescência ele está desenvolvendo a autoimagem e esse autoconceito saudável, e com isso você também está contribuindo aí para essa compreensão da diversidade, ajudando ele a entender e a respeitar as diferenças nos outros e em si mesmo, porque ele está se sentindo respeitado. Então é muito importante manter um olhar atento para isso. Existem coisas que eu inclusive dei um spoiler na semana passada aqui, que os adultos não devem fazer se desejam que o adolescente tenha uma autoimagem e um autoconceito positivo. E o primeiro deles qual é? Não critica excessivamente, não rotula o comportamento, não faça comparações com irmãos, primos, vizinhos e muito menos contigo ou com a tua história. Cada um é cada um. Então a gente precisa aprender como sociedade a respeitar a subjetividade de um indivíduo. As pessoas pensam, as pessoas sentem, as pessoas se desenvolvem de maneiras diferentes. Elas têm habilidades e necessidades diferentes, então sempre buscando suprir essas necessidades. A psicologia, ela destaca muito a importância também de um ambiente familiar positivo e de apoio para promover esse desenvolvimento saudável, né? Então essa crítica excessiva, a rotulação e a comparação são práticas que vão ter impactos negativos na saúde mental e emocional do filho. A gente tem várias teorias e abordagens dentro da psicologia que sustentam, inclusive, essa perspectiva, né? Quando a gente olha para a teoria do desenvolvimento do Erik Erikson, por exemplo, né, do psicólogo Erik Erikson, ele destacou a importância da formação da identidade durante a adolescência. Então, criticar excessivamente ou rotular o adolescente pode sim interferir nesse processo, levando a uma confusão de papéis e a uma dificuldade de formação de uma identidade coesa. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para a teoria do Bandura, a teoria ali, eu esqueci, gente do céu, eu esqueci o nome da teoria agora, é a teoria, a Val tá aqui, a Val é da pedagogia, ela vai saber, da identidade social, se eu não me engano. Ela fala muito sobre isso também, da importância disso, da importância da gente não criticar, da gente não rotular, da gente não fazer comparações, né? Porque se a gente está comparando ele aí com outras pessoas, isso vai acabar criando uma pressão desnecessária, né? Afetando negativamente a autoestima e levando aí uma autorregulação adequada do comportamento. Então, se eu for olhar para a teoria do apego do Bowlby, por exemplo, eu vou ver a importância do vínculo seguro, né, entre pais e filhos. Então, essas críticas constantes, elas vão levar a problemas emocionais, a feridas emocionais e a dificuldades nos relacionamentos futuramente. Se a gente olhar para a teoria da autoeficácia do Bandura, por exemplo, eu adoro essa teoria, ela está introduzindo esse conceito de autoeficácia, né, que se refere aí à crença sobre as nossas próprias habilidades para lidar com situações específicas. Então, essas críticas excessivas acabam danificando essa autoeficácia, levando à diminuição da autoconfiança, da própria capacidade. Então, se a gente for olhar com cuidado para isso aqui, quais são as crenças que esse adolescente está desenvolvendo? Se ele está constantemente ouvindo que ele é burro, que ele é preguiçoso, que ele é teimoso, que ele é rebelde, que ele é mal-humorado, onde é que está o foco quando você está olhando para isso? A gente precisa lembrar que a adolescência é marcada pelo quê? Pela construção da identidade. É um dos eventos mais importantes e marcantes da adolescência. Então, se o pai e a mãe ficam ali, focando nos aspectos negativos do comportamento do filho, como é que ele está construindo essa identidade? Onde é que você está colocando a luz? O que é que você está crescendo? É importante refletir um pouco sobre isso, sobre qual é o foco que eu tenho aqui. Se eu for olhar para a teoria da hierarquia das necessidades do Maslow, que a gente até teve um papo reto sobre esse tema, e que é o tema norteador do capítulo que eu escrevi no livro Apanhei e Não Morri, é um tema que eu adoro, é um tema que eu domino, é um tema que eu trago aqui sempre para vocês, né, e que fundamenta o meu trabalho, fundamenta meu método de atendimento e dos meus cursos, que é muito importante isso aqui para o desenvolvimento do indivíduo. O Maslow, ele está fazendo o quê?
Ele pôs uma hierarquia de necessidades humanas, né, onde as necessidades emocionais, como a autoestima, são importantes para o desenvolvimento pessoal. Assim como todas as outras necessidades que eu sempre trago aqui, necessidade de aceitação, de adequação, de pertencimento, de importância. Então, críticas constantes podem afetar a autoestima, interferindo na busca por necessidades mais elevadas aí da pirâmide, como a autorrealização. Então, se eu não estou suprindo uma área de necessidades, né, que estão na base da pirâmide, esse indivíduo não consegue subir para a próxima etapa. Então, a gente precisa começar a olhar para as necessidades da base da pirâmide e indo para cima. Então, eu preciso suprir primeiro o quê? Categoria 1, para conseguir suprir a categoria 2, a 3 e assim sucessivamente. Isso está aqui, ó, no meu capítulo do livro, ó. Quem já leu? Haha, não leram ainda, né? Quem não leu, me chama lá no direct pra gente falar um pouquinho sobre o livro, tá bom? Então, se eu for olhar para a teoria do desenvolvimento cognitivo do Piaget, por exemplo, ele está focando no quê? Nas mudanças cognitivas ao longo do desenvolvimento. Então, a crítica constante, ela vai interferir nesse desenvolvimento cognitivo. A gente tem várias pesquisas científicas mostrando isso. E qual é o resultado disso, a consequência disso? Uma visão distorcida de si mesmo e do outro. Então, gente, essas teorias, elas têm pontos em comum. E elas estão destacando a importância de um ambiente positivo, de apoio, de não críticas, né, para poder promover esse desenvolvimento saudável no adolescente. O apoio emocional e a aceitação são muito importantes para construir essa base sólida para o desenvolvimento psicológico saudável. Os pais e os educadores, eles precisam ter uma conduta positiva para conseguir ajudar o adolescente a construir essa autoimagem e esse autoconceito positivos, né? Os pais desempenham um papel muito importante nesse desenvolvimento da autoestima, né? Que é muito influenciado pelo autoconceito e pela autoimagem. Então, pensando nisso, pensando que inclusive essa autoestima, né, que é o tema da próxima aula, né, ela tem toda uma construção, né? Você precisa ter um nível de autoconhecimento para conseguir formar essa autoimagem sobre você mesmo, para conseguir formar o seu autoconceito, e aí sim desenvolver essa autoestima, e aí você consegue também desenvolver a autoconfiança necessária para enfrentar os desafios da vida com confiança e resiliência, né? Então, se eu for colocar isso dentro de uma pirâmide, como se fosse a pirâmide do Maslow, a gente está onde? A gente está no segundo degrau, indo para o terceiro, que é a autoestima. Então, o que você pode fazer para ajudar o seu filho a desenvolver essa autoimagem e esse autoconceito positivos, pensando nessa construção da autoestima dele, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui é tentar manter uma comunicação aberta, né? Você criar um ambiente onde esse adolescente se sinta confortável para expressar como pensa, como sente, suas preocupações. É você se colocar disponível para ouvir sem julgamento, né? Então, o que eu estou falando aqui na prática? Não adianta falar para o filho, olha, confia em mim, pode contar comigo, quando você tiver um problema, pode sempre vir conversar comigo. Aí o filho vem e você faz o quê? Você surta, você briga, você coloca de castigo, você não acolhe. Não estou dizendo para passar a mão na cabeça do filho, não. Eu estou dizendo que é para acolher primeiro, antes de ter uma conversa mais séria. Porque se você agir de maneira impulsiva, se você agir surtando, brigando, colocando de castigo, você acaba motivando ele inconscientemente a omitir as coisas de você. E não é isso que você busca. Então você precisa olhar para o seu comportamento também. Se você quer que ele tenha, né, uma atitude positiva em relação a você, você também precisa ter essa atitude positiva em relação a ele. Um ponto muito importante também é a aceitação incondicional, mostrar que o amor não está condicionado ao desempenho acadêmico, né, ou ao comportamento. Isso vai te ajudar a construir uma base segura para essa autoimagem e autoconceito. Estimular as habilidades também é importante, né? Descobrir, se envolver com essas habilidades individuais do adolescente, identificar os interesses, as paixões, né, oferecer apoio para que ele possa aprimorar essas habilidades, né? Ai, Thalita, eu não sei o que fazer para ajudar meu filho com isso, o que eu faço? Fico perdida. Coloca ele num grupinho de habilidades de comunicação, em espaços onde ele tenha que interagir socialmente com outras pessoas.
Defina junto com ele também metas, né, realizáveis, assim, e celebre as conquistas, por menores que sejam, para reforçar essa sensação de competência, de autoeficácia, para que ele se motive um pouco mais. Se envolver positivamente na vida do filho também é super importante, né? Então, participar das atividades que ele gosta, estar ativa na vida escolar, na vida social dele, também vai mostrar um interesse genuíno. O mesmo interesse que você gostaria que, de repente, ele tivesse na sua vida. E promova muito essa expressão criativa, individual, incluindo aí a escrita, a arte, a música, qualquer maneira de expressão que ele consiga colocar para fora suas emoções. É perfeito, ele precisa ter uma estratégia para lidar com elas, porque se para um adolescente já é difícil, né, falar sobre a maneira como ele se sente, a gente precisa permitir que eles façam isso de uma outra maneira. Por exemplo, uma aula de dança que trabalha ali os chakras do relacionamento. Você pode trabalhar também uma escrita terapêutica, não para você ler o que ele escreveu, mas para que ele tenha pelo menos um caderninho para escrever a maneira como se sente, se expressar. Permita que isso aconteça, dê espaço para isso. Seja esse modelo de comportamento positivo, demonstre autoconfiança, resiliência, respeito próprio nas suas ações e atitudes. Eu acho que ajudando o adolescente a desenvolver habilidades sociais, você também está ajudando ele a lidar com situações desafiadoras, ajudando ele a expressar suas opiniões de maneira assertiva, né? Construir relacionamentos saudáveis, logicamente que estabelecendo limites claros e consistentes, isso é super importante, mas impulsionar aí esse senso de segurança. Os adolescentes precisam de orientação e estrutura para se sentirem seguros e confiantes. Então é muito importante desenvolver essa imagem positiva com o filho, para que ele tenha também uma relação saudável com você, tenha uma atitude saudável com você também, promover também essa imagem positiva em relação ao próprio corpo, ao respeito do próprio corpo, e lembrar sempre que esse processo da autoimagem e autoconceito, ele é contínuo, né? E que cada indivíduo é único. Então, ele tem as suas próprias aptidões, suas próprias habilidades, necessidades. Então, é importante pegar essas sugestões que eu estou trazendo também e não levar tudo ao pé da letra, a gente conseguir adaptar essas sugestões, assim, às necessidades que o seu filho apresenta, para que ele consiga desenvolver essa autoimagem positiva, esse autoconceito positivo sobre si mesmo, que é super importante para essa fase da vida que ele está vivendo agora. Porque tudo aquilo que a gente vai construindo de autoimagem e de autoconceito durante essa fase da vida é muito baseado naquilo que os outros falam, né? Naquilo que a gente escuta as outras pessoas dizerem. A gente não tem muito esse hábito de promover esse autoconhecimento. Então, assim, muitos adultos nem sabem, se eu perguntar quais são os valores que norteiam a sua vida, muitos adultos não sabem responder. Então, imagina um adolescente que geralmente não tem direcionamento nenhum. Então, o que acontece? Como ele não sabe, como ele não se autoconhece, ele não entende quais são as forças que ele tem, quais são as virtudes, quais são as fraquezas, onde ele pode melhorar, quais são as habilidades que ele possui, ele não consegue ter essa compreensão do que é o que, ele vai tomando para si como verdade absoluta tudo aquilo que ele vai ouvindo das outras pessoas. Então, quando eu falei para você lá no começo, não criticar excessivamente, então se você fica chamando, você é preguiçoso, nossa, você é burro, nossa, você é teimoso, o que ele vai tomando para si? Ele vai tomando para si essas características como verdades absolutas. Então ele vai assumindo essa característica como uma característica dele. Então, por exemplo, é por isso que eu falo assim, eu sou meio contra esse negócio, inclusive, de falar que adolescente é tudo rebelde, né? Ai, mas é a fase. Eu sempre escuto isso. Ai, mas é a fase assim mesmo. Se eu fico falando que meu filho é rebelde, meu filho é rebelde, meu filho é rebelde, o que vai acontecer? Eu vou desenvolver nele a crença de que ele é rebelde, portanto, ele precisa se comportar com essa rebeldia característica, né? Porque eu já estou afirmando que ele é isso. Então ele está buscando o que? Essa autoafirmação, ele está buscando aceitação, ele está buscando senso de pertencimento, de adequação. Então, se eu falo que ele é rebelde, logo ele vai se comportar com rebeldia por quê? Autoafirmação, para se sentir aceito, autoconfirmação. Se ele está criando essa autoimagem, esse autoconceito em relação a ele mesmo, eu preciso falar coisas positivas. Se eu quero que meu filho tenha atitudes positivas, se eu quero que ele se desenvolva cada vez mais e que ele consiga atingir os objetivos que ele tem para a vida dele.
Agora, se eu ficar batendo na tecla que meu filho é preguiçoso, é lógico que ele vai ser preguiçoso. Ele precisa provar pra mim que ele é de fato aquilo que eu tô falando dele o tempo inteiro, mesmo que de maneira inconsciente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com onde a gente está colocando o nosso foco. Lembra que tudo aquilo que você foca expande. Então, se você está focando apenas nos aspectos negativos do comportamento dele, é isso que você está expandindo. A gente não pode se deixar, né, definir, a gente não pode diminuir alguém por apenas uma característica. Então, se eu falo que adolescente é tudo rebelde, beleza, adolescente é rebelde, mas será que é só isso? É só isso que eu consigo ver? Gente, adolescente tem uma energia e uma vontade de viver como ninguém mais, sabe? É uma fase linda da vida, é uma das melhores fases que a gente passa na nossa vida. É uma etapa da vida que a única obrigação que você tem na vida é estudar, logicamente. Você não precisa trabalhar, você consegue curtir uma balada, você não tem um boleto para pagar, você já não é criança, você já tem algumas liberdades para fazer certas coisas. Então, comece a olhar para essa juventude com outro olhar. Tenta focar nos aspectos positivos. Ai, Thalita, eu não consigo ver aspectos positivos nessa adolescência. Então, beleza, não olhe para os aspectos negativos, mas olhe para as questões comportamentais de uma maneira diferente, e não com o peso de que preguiça é teimosia, é agressividade, é rebeldia. Olhe para aquela característica de comportamento e se pergunte: o que eu posso fazer aqui para ajudar? Qual é a necessidade que ele está buscando suprir aqui, ao invés de ficar o tempo todo apontando o dedo? Porque é fácil a gente ficar apontando o dedo, né? Apontando as dificuldades o tempo todo. O difícil é a gente buscar uma solução para aquilo. E é esse olhar que você precisa ter um pouco mais. Tirar esse olhar da negatividade, dos aspectos negativos, para as fraquezas do filho e tudo mais, e começar a se perguntar qual é a necessidade que precisa ser suprida aqui e o que eu posso fazer para ajudar o meu filho. Beleza, gente? Eu trouxe várias sugestões do que vocês podem fazer para ajudar o filho nessa aula de hoje. Trouxe algumas sugestões aí que eu falei da comunicação, né? Eu falei da aceitação incondicional, o quanto isso é importante. Se precisar, reveja essa aula ao vivo aqui, vai fazendo anotações. Eu vou deixar essa aulinha salva para vocês lá no canal do YouTube. Até amanhã. Qual o assunto hoje? O assunto hoje é saúde mental na adolescência. Como o autoconceito e a autoimagem estão influenciando na saúde mental do adolescente. Boa noite, achei que era fácil essa fase da adolescência, mas hoje eu vejo que não é. Meu filho tem 15 anos e eu quero prender ele demais, apesar dele ser calmo, mas fica me estressando. Ele tá te estressando porque você tá querendo prender demais, né, Ângela? Vai ver, é isso, você tem que se perguntar o que tá acontecendo. Não dá para querer educar o adolescente com autoritarismo e muito menos com permissividade. A gente precisa tentar encontrar aí um meio do caminho para lidar com as situações. Eu acho que o primeiro de tudo, Ângela, é se perguntar por que eu prendo tanto meu filho? Qual é o medo que eu tenho? Qual é a minha necessidade que eu preciso suprir aqui, que me faz prender o meu filho e não deixar que ele viva plenamente essa fase tão bonita da vida? Eu acho que quando você se descobrir, quando você descobrir o que te faz agir dessa maneira, vai ficar mais fácil, porque daí você vai começar a olhar para essa sua necessidade, vai buscar estratégias para suprir essa sua necessidade. Depois que você supra a sua necessidade, você consegue deixar o filho viver a vida dele, né? E aí também suprir as necessidades dele. Agora, eu acho que o ponto mais importante aqui é lembrar que não adianta prender o filho em casa, porque prender o filho em casa a gente não está desenvolvendo habilidades, a gente não está ensinando esse filho a lidar com os desafios da vida, com os problemas que podem surgir. A gente aprende quando a gente cai no mundo. Então você tem que desenvolver as habilidades em casa, empoderar o seu filho em casa, para que ele saiba se comportar quando ele estiver sozinho na rua e você possa se sentir mais seguro em relação a isso. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, me manda lá no direct, ok? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês. Semana que vem eu volto com mais uma aula ao vivo de Janeiro Branco, e aí a gente vai falar sobre a autoestima, quinta-feira que vem, às 20 horas, e eu te espero. Beijo, muito obrigada pela companhia.